Eu só não vou festejar porque eu me sinto assim um pouco constrangido. Já tomei pau por isso, inclusive, mas enfim. Eu acho constrangido a gente festejar o planejamento aleatório. 4 técnicos da seleção brasileira, tá bem. A seleção conseguiu um baita treinador. Mas dá um pra ser ótimo simples no raciocínio ou precisa ser sempre complexo? Tu gosta assim? dele? Hã? Tu gosta dele? Eu acho ele um bom técnico. Então festeja. Mas eu me sinto constrangido mesmo assim. Eu gosto dele, mas eu acho que o que a CBF está pagando por esse profissional olha, eu acho um absurdo. Dentro de um país miserável como é o Brasil. Tem isso, mas assim, o tanto de erros que foram cometidos antes, o presidente que o contratou nem é mais o atual presidente. Né? A seleção brasileira tratada com descaso, contratou um técnico tampão, o Diniz. Para fazer algo que era impossível de fazer sem treinamento, o jeito dele jogar. O Brasil perdeu um tempo enorme. Quer dizer, o Brasil praticamente entregou um ciclo e agora vai apostar num grande treinador, um cara que a gente sabe que sabe gerir pessoas, né? Todo mundo diz que ele é ótimo de vestiário, conversa com todo mundo, é um baita treinador, um dos mais vencedores. Talvez para esse momento seja a solução ideal, né? Porque ele não vai ter tempo de fazer absolutamente nada. Mas assim, tu festejar um cara que chega, depois de ter dito não várias vezes, e que chega só depois de sair sei lá, encerrar o ciclo dele no Real Madrid, para fazer um trabalho quase de conversa, é assim que o Brasil vai trabalhar nos próximos ciclos de Copa do Mundo. Mas enfim, tomara que dê certo. Ele é um baita treinador e pode funcionar. Eu quero anunciar que a partir de 15 para as 3, nós teremos um programa especial chamado Gaúcha na Copa. Será comandado pelo Jory, com os seus seguidores, né? Tá? Kelly Matos. Eu e o Gabardo. Não, Kelly Matos não. Kelly Costa. Mas a Kelly Matos vai estar ouvindo. Vai estar ouvindo. Porque o vai estar no Gaúcha Mais, lá vai estar trabalhando. Não, tem razão, e não vai fazer o Gaúcha Mais. Tira a Kelly Matos e bota a Kelly Costa. A minha filha, ela disse, pai, como é que tá a Kelly Matos? Ela quer dizer a Kelly Costa, né? Eu sou muito amiga da Kelly Matos. Eu disse, não, também porque a Kelly, aquela vez que eles vieram aqui, a Kelly tratou eles com um carinho imenso. Assim, filho, a Kelly Matos é uma e a Kelly Costa é outra. Antes deles darem opinião, vamos dar nós, né? Que é o nosso horário, né? Sim. Tu gosta da contratação do rapaz esse? Claro, ele é muito mais treinador do que os treinadores que a gente tem. O dinheiro, tudo bem, mas o dinheiro é repercussão. O constrangimento é repercussão. A primeira coisa, bom treinador melhor do que o Dorival, melhor do que o Diniz, melhor do que o Tite, melhor. Ou seja, ele é melhor do que todos que nós já tivemos. Mas ele não vai ter tempo para fazer pouca coisa, né? Mas pela incompetência da CBF. Mas o tempo... Aí eu quero falar da incompetência da CBF, eu não quero passar pano. Eu entendi, mas é que às vezes a gente deixa tudo muito complexo. Mas não é complexo. E a gente precisa... A crítica à CBF é simples. Porque senão nada tem graça. Mas a CBF não tinha competência em 94, 2002? É que eu não quero... Esse é o meu constrangimento. Eu não quero... Tinha competência? Tinha incompetência. Ah, tá. É que eu não quero entrar... Eu não quero eu não quero celebrar a incompetência, entendeu? Mas é que eu entendo. Eu quero que o Ancelotti fique para outra Copa. Eu entendo, mas às vezes a vida a gente precisa gostar simplesmente. Eu pego o Ancelotti, eu conheço pouco o trabalho dele, vocês conhecem mais, estudam mais o futebol europeu do que eu. Mas ele é mais treinador do que os meus. Eu quero... Entendeu? Ele é mais... Então eu preciso comemorar. O movimento de chegada de estrangeiros no cargo de técnico do Brasil deu muito certo, né? Deu muito certo, a vinda de um estrangeiro é bom, isso é ótimo. 2 estrangeiros, por exemplo, dos 4 times campeões da América que estão no Mundial, né? Brasileiros, né? Os brasileiros aqui. O Fluminense com o Diniz. O Flamengo ganhou 2 vezes, né? Sim, mas era o Dorival. Ele o Dorival, é um brasileiro, mas teve já o Jesus que começou a revolução lá. E o Abel, né? Os 3 primeiros colocados... O técnico do Botafogo. No mínimo, o técnico do Botafogo No mínimo quantos por cento? 75%. Os 3 primeiros colocados do Brasileirão são estrangeiros. Eu tô apaixonado pelo Ancelotti. Eu já estava antes. Eu também já impressionante que esse cara, a capacidade que ele tem. Eu acho que o Brasil, por vias tortas, é verdade, com todas essas desordens, mas isso é da história do futebol brasileiro, infelizmente. E eu saúdo a chegada dele porque talvez esse cara coloque na CBF uma mentalidade diferente, traga uma mentalidade diferente. Ele fez isso no PSG. Quando ele assume o PSG, o Qatar Sports Investment recente tinha comprado o PSG. E ele percebe que os caras não tinham um restaurante para almoçar, os jogadores. Que eles chegavam pro treino, meia hora antes, iam pro campo, terminava e iam embora. Aí ele vinha do Milan. E o Milan, ele tem uma tradição de família. O Milan é um clube familiar nas relações.
E ele olha e diz, opa, isso aqui não tá legal, não é assim, porque ele trabalha muito com essa relação de pessoas, né? Tanto é que o livro, até peguei para reler, Liderança Tranquila, é uma aula de gestão para quem quiser, tá? É espetacular. E ele chega e diz, cara, os caras, eu preciso fazer com que esses caras sentem, porque vem um de cada lado, é um clube novo, é um clube que tem muito dinheiro, mas ele tem uma estrutura ainda semi-amadora. E aí a preocupação dele foi de construir um restaurante no PSG para que os jogadores tomassem o café da manhã lá e almoçassem lá. Só que ele disse o seguinte, não é obrigatório vir, tá? Não é obrigatório vir. Se quiser, tu pode continuar vindo meia hora antes, te farda, vai pro campo. Só que ele vai criando caminhos para estimular os caras a ficarem mais tempo no clube, a se sentarem lá, a se sentirem parte daquilo. E eu acho que essa mentalidade do Ancelotti, essa mentalidade europeia, e ele é um cara que se adapta muito ao ambiente, porque ele trabalhou no Milan, que é o clube da vida dele. Ele trabalhou depois no Real Madrid, ele trabalhou no Chelsea, onde teve dificuldades com o Abramovich. Ele trabalhou no Bayern de Munique, ele volta para o Real Madrid, ele trabalhou no Everton, ou seja, ele tem várias culturas e ele é um camaleão, ele vai se adaptando. Mas ele se adapta com excelência. E eu acho que ele tem uma capacidade grande de se adaptar ao ambiente brasileiro. Talvez o Brasil tenha conseguido, Pedro, na Europa, o europeu mais brasileiro. E é um cara que gere pessoas. E aí, Guerrinha, fala espanhol, né? Fala espanhol. Mas assim, esse é outro ponto. Quando ele foi pro Chelsea, ele não tinha o inglês. Ele não sabia falar inglês. E aí ele e o assistente dele, eles foram fazer um curso na Suíça em que eles estudaram por uma semana das 8 da manhã às 8 da noite. Que ele disse, eu não posso chegar num lugar sem falar a língua, sem falar o idioma. É um respeito e é uma forma de eu me integrar aquilo. E eu cobro isso dos meus jogadores. A primeira entrevista dele no Chelsea foi em inglês. Eu fico muito feliz, porque um monte de coisa que eu falava aqui no programa, né? O Kudê não falava português, eu falava assim, erro do Kudê, quem chega se adapta ao local. Obrigado, Ancelotti. Nós vamos ter um técnico mais qualificado que todos os outros que andaram por lá. Nós vamos ter um técnico muito mais caro do que todos aqueles que andaram por lá. Mas jogador... E nós vamos ter um técnico que vai ter um time que não ganha de ninguém. Não adianta, ele não é mágico, ele é bom treinador. Mágico ele não é. Com esses jogadores que o Brasil tem hoje, aonde o grande destaque é Vini Júnior, entendeu? É um jogador comum. Mas o melhor do Vini Júnior foi ele que fez, né, Garra? Jogando no meio dessas feras todas, né? É mais fácil. Mais fácil. Jogando no meio dos ruins, tu sabe como é que fica o Vini Júnior? Assim, eu acho que dá pra fazer uma boa seleção brasileira. Eu acho que dá. Dá pra fazer uma boa seleção brasileira. Mas e tempo? As melhores do mundo, mas Pedro, qual é que tem? O Scaloni teve qual tempo pra treinar? Não 4 teve. anos. Não, treinar. Não, pra montar a seleção. Que eu acho que o Pedro tá dizendo é treinar, né? Treinar, ele repetir. Ele vai ter o que o Dorival teve antes da Copa. Porque assim da como Copa América? Exato. Porque ele vai emendar a data FIFA com um período já de Copa do Mundo. Então ele vai ter ali 20 dias, é o período que ele vai ter. Mas um ponto que eu queria trazer... É que antes tu tem 2 dias. Mas ele nunca fez isso, né? Ele tá acostumado a trabalhar em clubes nesse relato, né? que o Léo trouxe. Ele trabalhou na seleção italiana, o começo da carreira dele é na seleção italiana como assistente do Arrigo Sacchi. E até ele disse que o fato de ele ter trabalhado com o Sacchi na seleção italiana preparou ele para assumir o primeiro clube, que ele começa no Reggiana, que é clube da região dele, da Reggio Calabria. Reggiana. Não, Reggiana. Não, eu também cometi esse Então tem um Regina e um Reggiana. Tem 2. Que é da região dele. E eu também cometi isso no Deu Liga e o Valtinho, que é um semi-italiano, me socorreu. Regina e Reggiana. Um abraço pro Walter Júnior. Deve ter existido já. Cabeça privilegiada. E, enfim, ele é um cara que ele tem essa experiência de seleção, da seleção italiana, do Arrigo Sacchi. Mas para mim o mais importante, Cezinha, é o seguinte: tu lembra da família Scolari? Vem aí a família Ancelotti. Ele abraça os caras, e é tudo que o jogador brasileiro quer. A diferença é que a família Scolari, eu vou ficar com o Guerrinha. A família Scolari tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos. E essa família... Não, Pedro. Essa família tem Rafinha, o melhor jogador, talvez um dos 3 melhores europeus na temporada. Vini Júnior, o melhor do mundo. Rodrigo, que joga em todas da frente. Tem Casemiro, tem Marquinhos. Essa família também tem qualidade. Ele dispensou o Casemiro do Real Madrid. Que a gente daqui a pouco vai cobrar. Casemiro bateu na porta do Florentino e disse, cara, eu quero sair, eu preciso de mais desafios. E o Casemiro deu uma entrevista à ESPN pro João Castelo Branco, e ele até deixa escapar assim, não, já falei com o homem, ele já me ligou,
Ele tá feliz da vida. O Casemiro fez uma temporada de recuperação no United. Vai ser o centro do Se a seleção brasileira não conseguir praticar um futebol que a gente imagina, a gente vai colocar a culpa no Ancelotti? Vai. Que chegou agora e não teve tempo de treinar. Esse é o meu receio. A gente criar um cenário idílico. Não estou dizendo que a gente está fazendo isso aqui, claro que não, né? A gente já disse mil. Não, eu sei, mas tu também concorda que o legal era ter um treinador bom. Eu pedi aqui, né? Perfeito, desde o começo aqui. Eu falava aqui, olha, se é para esperar pelo Ancelotti, se espera. O meu receio é vai pegar um premium, né? Quando é que a gente tem na vida um premium? O Grêmio teve há pouco tempo atrás um premium agora aqui. Lembra que ele fez aqui, né? No futebol brasileiro, um premium, né? Então, o Soares, aquele? Vamos lá, quem mais premium passou pro futebol brasileiro recentemente? O Depay é um premium. É um premium, né? O Hulk, quando volta, é um premium, né? Vem da China e domina o futebol brasileiro. É que a nossa vida, ela vive ganhando a seleção Copa do Brasil e... Mas o Hulk é um premium O Ancelotti é um dos melhores técnicos do mundo. A seleção brasileira... A seleção está com um dos melhores treinadores do mundo. O Guerrinha tem razão. Agora tem que fazer um time que é mais ou menos jogar. Mas olha só, a seleção... É que a gente vive de Copa do Mundo, né? De ciclos de Copa do Mundo. Né? E a Copa do Mundo é um recorte muito específico. São 7, 8 jogos... As seleções chegam... agora mais, né? Indo à final, né? As seleções chegam baleadas, sem ser os melhores jogadores, uns não estão tão bem, enfim, é um recorte muito específico pós-temporada europeia. Mas a gente está vendo nos últimos campeonatos, Copas América, eliminatórias agora, o Brasil jogando mal. E o Brasil está jogando mal, indo muito mal, embora a gente talvez dê pouca importância para isso, porque não tem um ciclo mínimo. Todo mundo faz um ciclo de mundial. Gente, não tem treinador, não tem nada.